Fala galera do grupo de estudos, vamos para mais uma aula de análise instrumental, dando continuidade à nossa playlist. Vamos para a nossa quarta aula, onde nós vamos falar hoje sobre a espectrofotometria de absorção atômica. Bom, todas as três primeiras aulas, como vocês já devem ter assistido, se você não assistiu, acessa a nossa playlist de análise instrumental 1 e dê uma olhada, porque isso vai ser extremamente importante para que todo o conhecimento tenha sido aproveitado. Nas outras aulas, a gente teve como foco a espectrofotometria de absorção molecular. Ou seja, a gente usa a espectrofotometria para a determinação de moléculas, ou seja, qualquer substância que pode ser formada. Na aula de hoje, nós vamos discutir a determinação de átomos. Então, justamente, como o nome já diz, né? Absorção molecular, moléculas. Absorção atômica para átomos. Então, o nosso foco aqui agora vai ser justamente determinar a concentração de algum elemento, de um metal presente na amostra, em solução, tá certo? Então, o nosso foco é exatamente um elemento específico. E, para isso, nós vamos discutir todos os princípios, todos os equipamentos que vão ser utilizados, podem ser utilizados de acordo com as suas partes, da mesma forma que a gente falou para absorção molecular. Então, já adianto que essa aula vai ser muito mais teórica do que prática de cálculo, tá certo? Porque não vai ter nenhuma fórmula. Até porque as mesmas fórmulas que a gente viu na última aula e na aula anterior vão ser válidas também para a absorção atômica. Até porque todo o conjunto é espectrofotometria. Então, as relações são as mesmas. As mesmas relações são válidas também, tanto para a absorção molecular quanto para a absorção atômica. Então, vamos lá, começar de antemão. Como eu já disse, né, é uma técnica utilizada para determinar a concentração de elementos existentes na amostra. E qual vai ser o princípio? Bom, enquanto lá na absorção molecular, a gente tinha um equipamento que iria emitir uma fonte. E essa fonte ia passar para o monocromador, ia passar pela nossa amostra, e depois ia ir para a célula de detecção. Aqui, nosso foco vai ser justamente utilizar temperaturas elevadas, ou seja, principalmente chama. Para a gente conseguir transformar os elementos presentes na minha amostra a nível atômico. Porque é justamente o nível atômico que eu estou querendo determinar. Por quê? O que isso vai permitir a gente? A gente vai permitir que a interação com a radiação desse átomo em um comprimento de onda específico. Então isso aqui é muito chave, muito importante. Aqui na absorção atômica a gente sempre vai falar energia específica, energia de comprimento de onda específico. Porque assim como a gente via no espectro de varredura, como a gente viu, são linhas específicas de energia. Linhas específicas de absorção. Então é justamente isso que vai fundamentar a técnica de absorção atômica. Ou seja, a necessidade de comprimento de onda e uma energia específica. Essa interação com a radiação vai provocar a transição eletrônica, ou seja, com meio da radiação vai para o estado excitado, ocorrendo como eu acabei de dizer, vai ocorrer a passagem para o estado excitado. E o que vai ser o equipamento vai fazer? Ele vai medir a diferença de intensidade de radiação antes e após essa passagem para o estado excitado, através da nuvem atômica. Então, essa diferença vai ser determinada em absorbância. Então, esse vai ser o princípio fundamental da técnica. Além disso, é mais agora a gente discutir os equipamentos e o seu funcionamento. Porque a técnica de absorção atômica se baseia somente nisso. Vamos lá. Instrumentação. De forma genérica, a gente pode apresentar que a gente vai ter uma fonte, ok? Então a gente vai ter uma fonte de energia, assim como lá na absorção molecular. Vai passar por uma célula de absorção. A gente vai ter um monocromador, se você lembrar, selecionar o comprimento de onda. Detector, receber o sinal elétrico, levar para o registrador. Instrumentação muito parecida com a absorção molecular, só muda aqui a célula de absorção, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Então vamos lá. A gente tem, mais uma vez, o nosso equipamento é um espectrofotômetro, só que agora é específico para absorção atômica. A gente tem o espectrofotômetro de feixe simples e o de feixe duplo. Qual a diferença entre eles? Vamos lá. De forma genérica, o de feixe simples vai ter uma fonte, que aqui vai ser uma lâmpada chamada lâmpada de cátodo oco. Essa lâmpada vai direcionar a radiação para uma chama que vai estar associada a um sistema de nebulização, ou seja, a gente pode também chamar aqui esse sistema todo de atomizador, justamente para transformar a nossa amostra a nível atômico. Monocromador, selecionar o comprimento de onda, detector, registrador, simples da mesma forma. Já o de feixe duplo, qual vai ser a estrutura? A gente tem uma fonte, a energia liberada vai passar por um semi-espelho, esse espelho vai fazer uma dupla divisão
como posso dizer, da radiação que vai estar passando. Uma parte vai refletir, vai passar por fora da chama e outra vai passar pela chama. Ou seja, vai ser para ocorrer justamente uma diferença de sinais obtidas. Lembrando que a chama vai ser, no geral, é um queimador. Então a gente vai ter o caminho 1, a gente vai chamar de feixe de referência, ou seja, o caminho 1 vai passar por outro espelho, por dois espelhos, chegando no espelho rotativo, enquanto que o feixe 2 é o feixe da amostra, ou seja, a amostra que está passando. Então, ela vai passar pela chama, que é o queimador, e depois indo para o espelho rotativo. Já vai falar um pouco mais sobre isso. Sendo assim, ele vai passar pelo mesmo final do outro, né? Vai para o monocromador, fotodetector, amplificador. Isso vai ser direcionado para a gente receber o sinal da amostra em absorbância. E aí, uma informação importante, né? O sinal analítico, ele representa, então, a razão entre as intensidades de luz do feixe da amostra e do feixe de referência. Ou seja, é como se o feixe de referência funcionasse meio que como quase que um branco. Mas não é bem o branco, né? Porque o branco, ainda assim, a gente precisa fazer a leitura para a gente descontar uma absorvância que foi dada de acordo com o branco. Ou seja, os solventes, os reagentes colorimétricos, assim como a gente falou lá na absorção molecular. Então, acaba que esse é um funcionamento genérico do espectrofotômetro de feixe duplo. Não vai ser tão necessário se adequar muito assim à estrutura, mas é bom a gente saber como que funciona cada parte do equipamento e qual é a sua função, tá certo? E quais são os tipos, se houver. Então vamos lá. Vamos então destrinchar cada uma dessas fases do aparelho. Primeira coisa, fontes de luz. Bom, fonte de luz a gente tem duas, basicamente. A gente tem a lâmpada de cátodo oco, como eu já havia mencionado, e a gente tem a lâmpada de descarga sem eletrodos. Bom, a lâmpada de cátodo oco, ela é uma lâmpada que vai possuir uma baixa intensidade na sua radiação de intensidade, enquanto que a de descarga sem eletrodo vai possuir alta. Porém, justamente por ter uma alta intensidade, vai ser mais caro e vai possuir uma baixa vida útil. Vai destacar que a lâmpada de cátodo oco também possui baixa vida útil, mas é bom a gente destacar essas duas diferenças. E quando que a gente vai utilizar, então, geralmente a lâmpada de descarga sem eletrodo? Geralmente para analíticos que são muito voláteis. Então, vai ser necessário, então, a gente usar uma que emite uma maior intensidade para a gente garantir uma maior sensibilidade do nosso método e não perder a amostra. Até porque, se ela é volátil, né, e eu estou usando chamas em temperatura elevada, isso vai facilitar muito facilmente, a gente pode acabar perdendo o nosso analito, ok? Então vamos lá, vamos falar de cada um desses tipos, né? Primeiro falando da LCO, ou lâmpada de cátodo oco, né? Ela vai, como o próprio nome diz, né, vai conter um cátodo construído no metal que se deseja o espectro. Então vamos lá, o nosso é como se a gente fosse associar o sistema de eletrólises, né? Se a gente pensar em eletrólises ou em pilhas mesmo, a gente sempre tem um cátodo e um anodo. Aqui, o cátodo ele vai ter sempre que ser do metal que eu quero analisar. Ou seja, se eu quero determinar ferro, o cátodo tem que ser feito de ferro. Se eu quero analisar alumínio, o cátodo tem que ser feito de alumínio. E assim por diante. Essa é a base. E aí, ele vai estar ele vai ser de forma cilíndrica ou também chamado de oco, né? Por isso que a gente chama de lâmpada de cátodo oco. Já o anodo, ele vai ser formado por um fio de tungstênio, e ele, juntamente com o cátodo, vão ser selados em uma cápsula de vidro que vai estar preenchida com gás inerte a baixa pressão. Então, geralmente esse gás inerte pode ser neônio ou argônio, ok? Geralmente o argônio é o mais utilizado. E por que é necessário, no caso, qual é a função desse gás inerte, né? Na verdade, qual é a característica desse gás inerte? Ele deve possuir baixa interferência e alta intensidade de radiação, tá certo? Então, ele não pode interferir na nossa amostra e também ter alta intensidade de radiação para fornecer nosso sistema. E, além disso, deve ser, obviamente, o mais inerte possível. Então, quanto mais inerte ele for, melhor é para nossa análise. Então tá, vamos continuar então falando. A janela, então, por onde essa radiação passa, no caso, dentro dessa lâmpada, deve ser feita de quartzo. Por quê? Como a gente viu lá em espectrometria de absorção molecular, a gente tem tanto a cubeta para usar no UV, quanto na comprimento de onda do visível. Sendo assim, o vidro ele absorve na faixa do UV. Então, para a gente é necessário que a janela por onde a radiação vai passar seja feita de quartzo, ok? E como é que se dá o processo, então, de absorção atômica ao longo desse sistema, né? A gente vai ter, primeiramente,
o chamado sputtering. O que seria o sputtering? Seria a gente está aplicando um potencial elétrico entre o cátodo e o anodo. O cátodo, lembrando que é o polo negativo, e o anodo é o polo positivo. Lembra de eletrólise, que fica mais fácil. Na eletrólise que a gente tem o cátodo com o polo negativo e o anodo polo positivo. E isso vai fazer o quê? Ionizando alguns átomos do gás. Então, por exemplo, considerando que é o argônio que a gente está utilizando, o que vai acontecer? Vai ocorrer a ionização dele, ou seja, ionização perdendo elétrons. Então a gente vai virar o argônio cátion, positivo, liberando um elétron. O que vai acontecer, né? Os íons, o argônio, vão se colidir com o cátodo. Se, no caso, o cátodo, quem é formado cátodo? O metal de interesse. Então, por exemplo, vamos dizer que eu estou querendo analisar um metal qualquer, M. Então, esses íons argônio vão chocar com esse metal, deslocando os átomos desse metal de interesse, do cátodo. Com esse deslocamento, vai provocar a excitação desses átomos. Então, através desses choques secundários e também desse desse deslocamento, vai provocar a excitação. Então, vai sair do estado de metal zero para um estado excitado. Consequentemente, esses metais são estáveis na forma excitada. Aí basta a gente fazer o mesmo raciocínio que a gente lembra do modelo atômico de Bohr. O que vai acontecer? Ao voltarem para o estado fundamental, esses átomos vão liberar a energia absorvida na forma de luz, na forma de fótons. Então, isso vai resultar o espectro de emissão em linhas. Ou seja, lembrando mais uma vez, essa energia absorvida é específica para cada átomo. Então, isso vai ser necessário, então, para que o processo ocorra de forma adequada. Além disso, né, é importante destacar que, a respeito das lâmpadas de cátodo, como eu disse, o cátodo é feito a partir de um metal único. Porém, essa é a chamada lâmpada monoelementar, que foi formada por um único elemento, um único metal de interesse. Porém, a gente também tem as lâmpadas de cátodo multielementares. Nessas lâmpadas multielementares, o cátodo vai ser feito a partir de uma liga metálica, ok? Só que isso é bom para que a gente não precise ficar comprando várias lâmpadas diferentes, porque vai ser um dinheiro gasto que vai ser necessário para cada alimento que eu quero analisar. Já as multielementares, não necessariamente. Eu posso ter uma que compreende mais de um analito diferente. Então isso pode ser interessante para uma certa análise. Porém, tem desvantagem, né? A intenção de emissão vai ser menor. Nem todos os metais podem formar ligas, então, dependendo do metal que eu quero analisar, ele pode não ser encontrado nessa forma de liga, ok? Além disso, a relação entre o sinal elétrico gerado e o ruído interfere na precisão e na sensibilidade, então não possui uma certa precisão e sensibilidade elevadas. Então, se eu quero garantir como principal fator da minha análise a precisão, não é interessante eu usar uma multielementar. É mais interessante usar uma monoelementar que vai me garantir uma maior precisão possível, ok? Espero que você tenha entendido, então, esse processo todo de absorção na lâmpada de cátodo oco. Se você ainda tem dúvidas de eletrólise, não lembra muito bem, quer relembrar alguns conceitos, tem playlist aqui no canal. Então, você pode dar uma revisada também. Fique à vontade, então, para poder pesquisar na playlist de Física 2. Então, isso vai ser tranquilo. Mas é mais as noções mesmo, lembrar de cátodo, que é o polo negativo, e anodo, polo positivo. E, além disso, né, lembrar essa parte do modelo atômico de Bohr, né, que precisa de uma energia específica para poder transitar eletronicamente como posso dizer, da mesma forma que os elétrons precisam de uma energia necessária, específica, da mesma forma a gente vai usar esse raciocínio aqui para absorção atômica, ok? Então vamos lá para agora falar da lâmpada de descarga sem eletrodos. Bom, elas vão ser alimentadas, diferentemente da lâmpada de cátodo oco, elas vão ser alimentadas com energia na faixa da frequência de rádio. Então, elas vão ter ser formadas por uma pequena quantidade de elemento, ou até mesmo sal do alimento, ou ambos, ok? Vai depender da análise que eu estou fazendo, vai depender tudo das condições do método. E elas vão ser seladas em um bulbo de quartzo ou de vidro, vai depender do comprimento de onda que você está trabalhando, se é no UV ou se é no visível, e com gás inerte, em baixa quantidade. Esse bulbo vai ficar num cilindro cerâmico envolvido por uma bobina helicoidal ressonante. Basicamente, essa bobina vai ser responsável por gerar energia para atomização. Então, a atomização, lembra que a gente fala que é aquele sistema de chama e nebulização?
a gente pode chamar de sistema atomizador. Então, essa bobina vai ser ajustada para gerar a energia necessária para ocorrer a atomização. E aí, essa energia vai ionizar o gás inerte, que vai excitar o metal, e ao retornar ao estado fundamental, libera a energia absorvida, mas da mesma forma que a lâmpada de cátodo oco. Então, o funcionamento é bem parecido, só muda a estrutura da lâmpada. Enquanto uma vai ser formada por cátodo e anodo, basicamente é apenas um cilindro oco. Essa aqui vai ter um bulbo, vai ter um cilindro cerâmico, vai ter uma bobina helicoidal e todas essas diferenças entre elas. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo, ok? Então vamos lá. Vamos agora passar, então, a gente falou todas as questões a respeito da fonte. Agora a gente vai falar do sistema nebulizador queimador, ou basicamente sistema atomizador, ok? Então, primeiramente, a nebulização ou a produção do vapor atômico, né? A primeira coisa que vai acontecer. Primeira coisa, vai ocorrer a conversão da amostra em pequenas gotículas. Então, essas gotículas vão ser justamente que a gente chama de direcionadas para a chama. Então, o nosso objetivo é primeiro converter toda a nossa amostra, através da queima, em gotículas. Essas gotículas vão para a chama, onde o solvente é evaporado, produzindo, então, partículas secas. Então, geralmente pode chamar esse intermediário de aerossol. Tá? É muito comum utilizar essa nomenclatura, dependendo da literatura que você encontrar. Após o solvente ser evaporado, então, serão produzidas partículas secas que vão ser fundidas e vaporizadas. Então, o que vai acontecer? Os átomos vão ser dissociados, produzindo espécies absorventes. Então, vamos entender a partir desse esquema aqui. Então, primeiramente, eu vou ter a minha amostra em solução, cátion e ânion da minha amostra em solução. Eu quero determinar o metal. Então, primeira coisa, eu vou aquecer, vou produzir a névoa. Da névoa, o que vai acontecer? Eu vou conseguir isolar a minha substância ao evaporar o solvente, ok? Então, aqui, eu obtive as gotículas, evaporei. Obtive agora o meu analito isoladamente. Sendo assim, eu vou fazer agora a dissociação entre o meu metal e o ânion. Sendo assim, eu tenho apenas o meu metal, que é o que eu quero obter. Então, esse metal aqui a gente já está na forma atomizada. Ou seja, eu consegui separar, dissociar tanto o metal quanto o que eu não quero para poder realizar a análise. Só que, ainda assim, a gente tem o estado excitado. Então, por exemplo, eu tenho que tomar cuidado, porque eu não estou interessado em quantificar o meu estado excitado. Eu quero quantificar o meu estado neutro, meu estado normal, do meu metal, meu estado zero. Então, eu tenho que tomar cuidado para que eu não meça justamente a absorvância considerando o estado excitado. Porque se meu metal já está no estado excitado, como é que eu vou conseguir saltar ele eletronicamente para poder conseguir quantificar? Não, vai ser necessário uma energia muito alta. E talvez não seja possível colocar essas condições energéticas em laboratório. Então, por isso a gente tem, então, a atomização, o estado neutro. E essa etapa aqui é a que eu quero fazer para quantificar. E não que ela já tenha ocorrido antes da quantificação. Ok? E aí, as gotículas são formadas durante o transporte até o queimador, devido à alta velocidade do gás de arrasto. Basicamente, essa se dá a formação das gotículas no meu sistema, ok? Bom, vamos dar continuidade então, agora falando então a respeito do queimador especificamente. E vamos falar especificamente dos cabeçotes para o queimador. Então vamos lá, o queimador ele é o dispositivo onde se forma a chama. Obviamente, né? Pelo nome já é intuitivo. E ele vai ser geralmente constituído em titânio, que vai ser resistente à corrosão e livre da maioria dos elementos que são determinados em absorção atômica. Então, não vai haver grandes interferências aqui em relação ao queimador, porque ele vai ser livre, né? No caso, isento desses elementos que, na maioria das vezes, a gente utiliza a absorção atômica para quantificar. Ele vai possuir tipos que vão diferenciar quanto ao tamanho, ou seja, o caminho óptico que a gente via lá na absorção molecular, e também a chama utilizada. Então vamos lá, a gente tem os que possuem de fenda de 10 centímetros, ou seja, caminho óptico 10 centímetros. Ele vai utilizar o sistema de acetileno como combustível para ocorrer a formação da chama, combustível oxidante. Ele vai ser mais sensível no meu sistema em relação a, como posso dizer,
em comparação com os outros. Basicamente isso. Ele vai ser o mais sensível e geralmente é o mais utilizado nos laboratórios. A gente tem também a fenda de 5 centímetros, ou seja, caminho óptico de 5. Ele vai ser, geralmente utiliza óxido nitroso com acetileno. E ele vai possuir, qual é a característica desse segundo tipo? Ele vai possuir uma maior velocidade de queima, ele vai precisar de uma maior velocidade de saída do gás, e para poder evitar o retorno da amostra pela chama. Então, no caso, tem certas condições mais específicas que ele vai ser utilizado. Então, às vezes, porque você precisa controlar mais esse sistema. Além disso, a gente tem também o de 3 fendas, que também é comumente usado o de ar acetileno, e aumenta, como posso dizer, ele é mais usual quando a gente tem uma alta quantidade de sólidos dissolvidos em solução. Então, cada um deles vai possuir o seu objetivo, ou seja, o seu analito de interesse de acordo com as condições da análise. Cada um vai ter suas especificidades e, claro, as suas também consequências, né? No caso, os seus devidos controles, né? Você vai ter que controlar, por exemplo, na área de 5 centímetros, a velocidade do gás, porque isso vai ser um fator que vai influenciar totalmente na sua análise. Então, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou parar por aqui. E na próxima aula a gente dá continuidade, então, ao restante do sistema atomizador, ok? Então, até a próxima.